Acredito que sim. Joia. Boa noite a todos. Meu nome é Wagner, sou mastologista, faço parte da rede junto com vocês, todo mundo na mesma equipe. Hoje a apresentação é sobre um artigo agora de 2022, que na verdade é uma revisão, né, sobre carcinoma lobular, falando sobre o momento atual, algumas perspectivas futuras no tratamento, diagnósticos e os cuidados com esse diagnóstico que tem diferença do tipo não especial e é um desafio na nossa prática diária. Não vai ser, na verdade, assim, uma apresentação, né? Eu vou, tipo, ser o mestre de cerimônia do artigo, vou mostrar alguns pontos que eu achei mais relevantes para abrir o fundamental de hoje e depois, que é a nossa discussão, né? Que é extremamente engrandecedora. E a parte de imagem, eu vou falar minimamente, porque a Alessandra é quem vai brilhar nessa parte. Perfeito. O câncer de mama lobular invasivo, né? Ele é o segundo tipo de câncer de mama mais diagnosticado entre mulheres, né? Depois do tipo não especial, né? Que é o mais comum ductal. E ele equivale a 15% de todos os cânceres de mama invasivo em mulheres, é o que relata no artigo, que bate com outras literaturas também. Ele geralmente, né, o diagnóstico dele é um pouquinho mais tardio, as pacientes têm um pouco mais de idade do que do tipo não especial. Geralmente é uma média de idade em torno de 63 anos e do tipo não especial no ductal, geralmente um pouquinho mais jovem essas pacientes com 59 anos. No lobular, ele costuma muitas vezes ser multifocal também. E em alguns estudos, né, mostrou que no longo prazo a possibilidade de doença metastática é maior no lobular do que no tipo não especial. Mesmo se você comparar os receptores hormonais positivos, esses cenários, esse panorama se mantém. Os fatores de risco, né, para o lobular, no artigo foi documentado menarca precoce, uso de terapia de reposição hormonal à base de progesterona, idade tardia para o primeiro filho, o consumo de álcool em excesso são associados ao desenvolvimento do carcinoma lobular invasivo comparado com o não especial. E a obesidade, né, que é um fator de risco evitável tão relevante, né, no nosso dia a dia e para o risco de câncer em geral, de mama, na paciente pós-menopausa, foi relatado nessa revisão que não afetou, né, o risco no subconjunto das pacientes com lobular invasivo. Vários estudos também relatam, como nos casos das mutações, como BRCA2, CDH1, que é o gene que codifica a caderina E, estão associados a um alto risco do carcinoma lobular invasivo. Em relação ao diagnóstico patológico, geralmente é muito comum, geralmente é um diagnóstico difícil, tem suas particularidades, mas algo que ajuda bastante na patologia é a avaliação da caderina, né, onde a falta dela é algo comum na maioria dos carcinomas lobulares invasivos e cerca de 85% dos seus casos. O carcinoma lobular invasivo, quando a gente pensa em imunistoquímica, né, os receptores hormonais se expressam na maioria dos carcinomas lobulares. Cerca de 90% vai ter expressão de receptor de estrogênio e receptor de progesterona. Também, né, vai ter casos de HER2, que é uma proporção menor, de 3 a 13% dos casos, e também casos de triplo negativo. Aí vai ser o menor número, menor porcentagem, que vai ser de 2 a 9% de todos os casos de carcinoma lobular invasivo, segundo o artigo, segundo essa revisão. Em relação à imagem, é só um breve comentário, a Alessandra é quem vai brilhar daqui a pouquinho. Falando da mamografia, que é o nosso exame base, né, nosso dia a dia como mastologista, como quem cuida das pacientes que cuidam de mama, dos profissionais que cuidam da mama.
O diagnóstico, né, do carcinoma lobular invasivo, ele é desafiador porque ele tem um padrão diferente, um padrão peculiar comparado com o ductal, que causa dificuldade na distinção e na determinação dele frente ao tecido mamário normal. O ultrassom é uma ferramenta complementar do nosso dia a dia que ajuda bastante nessas situações, aumentando a sensibilidade na dissecção dos lobulares. E a ressonância magnética é outra arma que a gente tem, onde a sensibilidade aumenta aí consideravelmente, de 93% a 100%, mas pagando o preço de uma baixa especificidade. E as pacientes que já tiveram, né, já foram tratadas, já foram conduzidas com casos de carcinoma lobular invasivo, ela tem que fazer uma vigilância, né, tem que fazer o seu acompanhamento, seu follow-up. E no artigo, né, falou-se da mamografia, onde percebeu-se que ela, de forma anual, vai trazer um benefício, uma segurança para a equipe que acompanha essa paciente. Pode ser complementada com ultrassom, se necessário. E em algumas situações, como em pacientes com a mama muito densa, onde a equipe, o médico assistente não fica confortável apenas com mamografia e ultrassom, pode usar também a ressonância magnética como mais uma ferramenta de imagem para essa vigilância da sua paciente. Em relação ao cenário de avaliação de metástase, é citado no artigo tomografia computadorizada, a cintilografia óssea e o PET, que é usado de forma rotineira, da mesma forma que a gente usa por carcinoma não especial, né, por ductal, pode ser usado também da mesma forma como armas na avaliação de doença metastática. Num cenário onde a gente pensa em oferta de algum tratamento no cenário não metastático e pensar em alguma coisa neoadjuvante, né, o artigo ele fala que as pacientes não vão se beneficiar tanto de quimioterapia neoadjuvante. Os estudos relatados nessa revisão, né, mostram bastante que não houve downstage dessas pacientes, o que atrapalhou a possibilidade, o planejamento, o direcionamento para cirurgias conservadoras da mama. Outra coisa que chamou a atenção, que como é muito comum, né, o lobular invasivo, ele tem a taxa de proliferação baixa, tem percepção de receptor de estrogênio, então a sensibilidade para a quimioterapia também diminui e a resposta patológica completa é prejudicada nesse caso. Sendo assim, né, os estudos relatados na revisão, eles se direcionam para o lobular para um tratamento endócrino neoadjuvante, onde isso deveria ser mais preconizado ao invés da quimioterapia neoadjuvante. E em relação à cirurgia, né? Como foi mencionado antes, o diagnóstico é uma paciente mais velha, então se teve essa cronologia retardada, o que é que a gente vai esperar é um tumor de um tamanho maior no momento do diagnóstico. O lobular, ele tem uma característica de, em alguns casos, ser multifocal e também pela dificuldade no planejamento para determinar o tamanho real, a extensão real da doença no planejamento pré-operatório, é muito comum da cirurgia preconizada ser a mastectomia numa taxa maior do que quando a gente observa nos carcinomas do tipo não especial. Geralmente, no lobular, as mastectomias ficam na taxa variando de 22% a 52% das pacientes, em comparação com o tipo não especial, de 14% a 46%. Na revisão, né, nesse artigo, mostrou que vários estudos falam também da questão axilar. Da mesma forma que essa paciente que é diagnosticada com mais idade, que vem com um tumor de um tamanho maior, isso reflete também num grau de estágio axilar, onde geralmente o comprometimento vai ser algo que vai chamar a atenção
e geralmente as taxas de dissecção de axila, crânio axilar, são maiores comparados com os tumores não especiais. A radioterapia, né, adjuvante, ela é algo similar, pelo que foi pontuado, pelo que foi avaliado nos estudos relatados na revisão desse artigo, falando que o controle local, né, os benefícios trazidos pela radioterapia são similares, tanto no carcinoma lobular invasivo como do tipo não especial, tanto nas pacientes que são submetidas a cirurgias conservadoras, com margem livre, né, lógico, e também as pacientes que, mesmo submetidas a mastectomia, têm alguma indicação de fazer complementação com radioterapia, o benefício, né, são similares, tanto para o lobular como para o não especial. E o tratamento endócrino, né, foi o que foi mostrado em vários estudos citados no artigo, onde é o que realmente o que traz mais benefício para o paciente. Nas pacientes na pós-menopausa, mostrou que o benefício maior é quando você utiliza os inibidores de aromatase, né, um benefício bem maior no período de 5 anos do que dos moduladores seletivos receptores de estrogênio. Isso é um efeito que mostrou-se bem melhor quando você comparado até entre os lobulares e os não especiais. Nos casos das pacientes com diagnóstico de carcinoma lobular invasivo na pré-menopausa, os estudos não conseguiram determinar qual seria a melhor escolha, a melhor estratégia de tratamento. E outra questão que está nos estudos e de olhar nas perspectivas futuras é o incremento dos inibidores de ciclina junto com o inibidor de aromatase para tentar definir se o resultado dessa soma traz mais benefício do que a terapia isolada só com a hormonoterapia com inibidor de aromatase. Sobre a quimioterapia adjuvante, né? Como na neoadjuvante não tinham grandes benefícios no carcinoma lobular invasivo, os estudos que foram feitos não conseguiram mostrar também um papel importante, relevante na sobrevida global e de um ganho geral para as pacientes com lobular invasivo. E, em geral, a quimioterapia deve ser utilizada em situações especiais de exceção. Em casos onde o carcinoma lobular invasivo, né, ele seja HER2 positivo, os estudos mencionados na revisão, como sugere que o efeito benéfico do trastuzumab adjuvante no lobular invasivo são similares, são igualmente benéficos comparado com o tipo não especial. E quando a gente fala nos testes de expressão gênicas, né, como MammaPrint, DXBreast, Prosigna, todos esses testes não têm ainda comprovação pelos estudos que foram feitos até agora do real benefício, do potencial benefício que pode ter para o paciente com lobular invasivo, né? Um dos questionamentos que são feitos nos estudos é que esses testes não foram desenvolvidos considerando a histologia específica do lobular. Então, assim, não ficou claro o real valor que esses testes podem trazer, tanto no fator prognóstico, como no benefício do planejamento do tratamento adjuvante para os pacientes com diagnóstico de lobular invasivo. Foi mencionado também nessa revisão, nesse estudo, nesse artigo, o LOVE-SIG, que é a única assinatura de expressão gênica que foi projetado exclusivamente, especificamente para o lobular invasivo. Mas não conseguiu até agora comprovar, né, os benefícios e está em processo de validação e com os estudos em andamento. Num cenário metastático, né, o pilar do tratamento, então, consiste no tratamento endócrino, né?
avaliando, como já foi falado, a adição ou não dos inibidores de ciclina, visando definir se vai ter um tratamento melhor ou não nessas pacientes metastáticas, frente ao uso sozinho do tratamento endócrino. A quimioterapia, né, como foi falado antes, ela não é a escolha inicial, porque os estudos não mostraram grandes benefícios concretos, mas ela tem o seu lugar em alguns casos de exceção, principalmente quando a terapia endócrina ela não consegue ter um bom resultado, somente quando tem metástases viscerais. Então, a quimioterapia ela pode ser usada como uma arma nessas situações. No artigo, né, ele mostra essa figura, esse esquema, mostrando que na avaliação da paciente no cenário inicial, a gente vai avaliar o que os benefícios, quais as possibilidades dos exames de imagens que a gente pode usar, como a ressonância nuclear magnética ela pode ser importante no planejamento cirúrgico, como o ultrassom também pode ser uma ferramenta para auxiliar a mamografia no follow-up, também a ressonância magnética também pode ser usada nesse follow-up. A quimioterapia neoadjuvante não é a escolha principal, ela é só em algumas situações especiais, geralmente a terapia endócrina, né, com inibidores de aromatase é o que é mais preconizado. Nos quadros de HER2 positivo, que são de 3 a 13%, o trastuzumab tem um ótimo resultado. E a radioterapia, né, ela pode ser usada e deve ser usada, porque ela tem benefícios similares com os tipos não especiais. E para uma segurança da patologia, né, a avaliação da ecaderina é algo que é indispensável na avaliação dos lobulares invasivos. No cenário metastático, o PET ele é usado para avaliação de metástase à distância. A terapia endócrina ela é recomendada para o tratamento adjuvante. A adição ou não do inibidor de ciclina está em trâmites de avaliação pelos estudos. A quimioterapia, em casos de exceção, onde existe uma resistência à terapia endócrina, principalmente em casos onde tem metástases viscerais, elas são utilizadas. E nas terapias com HER2 positivo, né, os estudos não conseguiram chegar num consenso qual seria o melhor esquema, mas está em andamento alguns estudos citados também no artigo, na revisão. Aqui são alguns esquemas que está no artigo, uns quadros mostrando um diagnóstico no quadro pré-metastático, como também a situação com metástase, comparando o luminal invasivo, comparando com os tipos não especiais, mostrando o desafio da mamografia nesses casos, mostrando que o ultrassom ele pode ser muito útil na complementação e na ajudar no diagnóstico, mostrando que o lobular, ele tem a característica de ser multifocal. A mamografia tem a sensibilidade diminuída pelas suas características. Então, no caso de metástase, né, o PET se torna importante, se torna relevante. Aqui são os esquemas mostrando os testes genéticos como MammaPrint, Prosigna, e também falando sobre o LOPSI, que já foi comentado anteriormente, falando sobre as nuances do tratamento cirúrgico, onde a mastectomia tem uma escolha maior, né, uma indicação maior do que do tipo não especial. E a radioterapia, ela tem um efeito benéfico para o paciente no lobular invasivo, similar ao não especial. Tem uma eficácia parecida.
com os ensaios em andamento, né, mostrou que é uma doença que ela tem suas particularidades, mostra pelo fato dela ter essas particularidades ser extremamente relevante, mesmo com a incidência de mais baixa do que o tipo não especial, incidência de 15%, se torna muito importante ter um conhecimento mais apurado para poder ofertar um tratamento, né, um tratamento e a conduta mais acertada para as pacientes. E para finalizar com as conclusões e perspectivas, né, a pesquisas e os tratamentos do carcinoma lobular invasivo enfrentam muitas dificuldades, principalmente porque dentro dos grupos, né, de estudos, ele não representa uma quantidade grande, apesar da sua própria incidência, então também eles não são analisados separadamente. A avaliação pré-operatória das pacientes com lobular invasivo apresenta sempre um desafio, né, porque você vai misturar várias técnicas de exames de imagem para conseguir ofertar para a sua paciente a melhor estratégia cirúrgica, o melhor tratamento. E na avaliação de paciente do quadro de metástase, né, o PET é algo que se torna muito relevante nessa avaliação. E para a maioria dos pacientes com carcinoma lobular invasivo metastático, o tratamento endócrino continua sendo o pilar mais importante. Aí vamos esperar os próximos estudos para definir se a primeira linha vai ser com a soma, com a adição ou não dos inibidores de ciclina. Agradeço a todos. Maravilha, Wagner, show de bola. Eu posso pedir para a Alessandra ir na sequência? Ou alguém de vocês quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Como é que vocês preferem? Vamos na sequência, então? Alessandra, você pode assumir? Vamos lá, então. Para aparecer aqui primeiro, né? Apareceu. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Sim, está compartilhada. Compartilhada, né? Então, vamos lá. Acho que eu vou conseguir passar bem aqui. Bom, boa noite. Eu fico com a responsabilidade de falar sobre os aspectos de imagem no carcinoma lobular. Eu sou a radiologista que atualmente está com a responsabilidade também de laudar as ressonâncias de mama aí do Primavera, e às vezes é bem difícil, não é fácil não. Minha vida não é muito fácil como pensam, não. Então, vamos lá. Eu vou começar um pouquinho falando, eu chamei de lesões precursoras, duas lesões, que é a hiperplasia lobular atípica e carcinoma lobular in situ. Eu vou começar falando dos dois para a gente entender esse padrão de imagem e chegar lá no carcinoma invasivo. O HLA, ele vai se caracterizar na imagem na histopatologia, na verdade, como um enchimento incompleto e uma mínima distensão daquele lóbulo terminal, da unidade lobular terminal. No caso, é o que vai diferenciar do carcinoma in situ, que ele se mostra como um preenchimento completo dessa unidade e uma marcada expansão dessa unidade lobular. Isso é a diferenciação histopatológica. O carcinoma lobular in situ, ele é encontrado em 0,5% a 2,7% das biópsias, e 80% ele vai estar associado com HLA também. E pode coexistir em 21% a 22% com o carcinoma ductal in situ. Encontrado mais no período de pré-menopausa, podendo regredir até a menopausa da mulher, mas, no entanto, essas lesões, que eu vou chamar de neoplasias lobulares, elas são responsáveis por um aumento de 12 vezes na possibilidade de carcinoma invasivo dessas mulheres. 50% desses carcinomas invasivos vão ser de ductal invasivo e em torno de 35% lobular invasivo. O lobular invasivo, o carcinoma lobular in situ, clássico, ele pode se apresentar com uma atipia leve a moderada das células, havendo outras variações desse carcinoma in situ, a pior delas a pleomórfica, que tem um maior pleomorfismo celular e torna a lesão semelhante ao carcinoma ductal in situ. Nestes casos, a gente pode encontrar na mamografia, nessas lesões, nesse carcinoma lobular in situ, a presença de microcalcificações, geralmente pleomórfica, geralmente com distribuição linear, que chama a atenção.
A figurinha histopatológica aqui é só para demonstrar mais ou menos que são as células pouco coesas, essas lesões, ocupando ali o espaço do lóbulo, e a imagem, a figura, para mostrar do que a gente está falando, que é essa unidade ducto lobular terminal. Ainda falando dessas lesões, o carcinoma lobular in situ, ele normalmente ele vai ser positivo para receptores hormonais e negativo para o HER2, é o mais comum. 88% dessas neoplasias lobulares, dessas duas lesões, elas não vão ter nada na mamografia, vai ser uma mamografia completamente normal. E o diagnóstico delas através de uma biópsia ambulatorial só deve ser relacionado o achado da biópsia, no caso nódulo, algum realce não nodular que seja encontrado na ressonância, ou um nódulo no ultrassom, só deve ser correlacionado com essas lesões com o aval do patologista, porque muitas vezes essas lesões elas vão estar coexistindo com o carcinoma invasor naquela localidade, ou um carcinoma ductal in situ, que seja, e aí precisa isso ser bem esclarecido. O carcinoma lobular in situ vai estar associado, como eu falei, a microcalcificações pontiformes e lineares, geralmente na mamografia, em 21 a 67% dos casos. Porém, nesses casos, foi visto que na biópsia final da peça havia uma relação desse carcinoma lobular in situ com adenose esclerosante, fibroadenoma ou alterações fibrocísticas, até com lesão benigna, o que a gente não pode atribuir as microcalcificações a serem originadas do próprio carcinoma lobular in situ. Mas é importante saber que, uma vez achado esse carcinoma lobular in situ, a gente tem que pensar no câncer, em câncer invasivo na mama contralateral, e tem um risco aumentado e é muito comum. Então, a gente achou numa mama, tem que investigar por imagem a mama ipsilateral, lógico, e a contralateral também. Aqui só demonstrando um nódulo com sombra acústica posterior e microcalcificações pleomórficas embaixo, e aqui à direita, alguns realces focais nodulares que são confluentes. Todos esses 3 achados foram achados do carcinoma lobular in situ. Então, para você ver a variação de padrão de imagem, um nódulo para microcalcificação ou para realce nodular focal na ressonância. É bem variável. Mais uma demonstração de uma ressonância. Primeira mamografia em cima, que tem até uma sinalização, um marcador de biópsia, e tem uma imagenzinha de umas micro bem discretas na parte anterior da mama. E aí foi para a ressonância a paciente, foi encontrado um nódulo irregular em uma das mamas, que era um carcinoma lobular in situ, invasivo, invasor, e na mama contralateral mais alguns focos de realces irregulares, que eram lesões precursoras do tipo HLA, hiperplasia ductal atípica, e ainda tinha uma lesão que era um carcinoma lobular in situ. Tudo isso foi resultado de uma mastectomia bilateral da paciente. Vamos agora entrar nos padrões de imagem do carcinoma lobular invasivo, que é o que está interessando a gente em relação à aula que já foi explanada pelo Wagner. Ele tende a ocorrer em mulheres mais velhas. Eu encontrei uma média de idade de 57 anos, mas é mais ou menos próximo do que Wagner falou, e tem muita relação com mulheres, com pacientes que tiveram um diagnóstico já na vida anterior, alguma biópsia com resultado de carcinoma lobular in situ ou hiperplasia lobular atípica. Geralmente, eles vão ter um fenótipo com um prognóstico melhor, o carcinoma lobular invasivo, com células de baixo grau histológico, são receptores, geralmente, hormonais positivos, com HER2 negativo, mas a gente pode ter tumores com padrões histológicos com maior pleomorfismo celular, e vai dar uma alta agressividade e metástases em lugares inusitados, como a gente conhece, né? Peritônio, meninge, sistema gastrointestinal. São metástases um pouco mais esquisitas do que a gente habitualmente vê no câncer de mama. O tipo mais clássico, a gente tem, como eu falei, um prognóstico um pouco melhor que o carcinoma ductal invasor, e o tipo mais extremo pleomórfico, o tipo histológico mais extremo, a gente teria uma disseminação mais agressiva e um pior prognóstico.
Essa tabelinha, ela está mostrando a lista dos achados de mamografia, ultrassom e ressonância que a gente vai achar. É uma variedade de achados, assim, muitos diversos, que eu vou explanar ao decorrer dos próximos slides. Nos aspectos de imagem, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, o carcinoma lobular invasivo, ele tem uma prevalência variável de 10 a 15%, que foi mais ou menos o que Wagner falou. A gente se depara com alguns fatores. Primeiro, é um câncer que a gente vai ter a mais alta taxa de falso negativo na mamografia. Então, a mamografia, que é nosso exame de rastreamento, a gente vai esbarrar nessa dificuldade. Uma dificuldade na detecção no exame físico, né? No exame clínico, lá na palpação. E tudo isso se deve a um fator. Esse câncer lobular, ele tem uma dificuldade na formação de massa, porque ele não faz uma reação desmoplásica como o ductal. A reação desmoplásica que é aquela reação de fibrose ao redor do tumor. Então, ele é um tumor mais elástico, que é mais difícil de ser palpado e que, consequentemente, ele vai se apresentar de uma forma mais espalhada entre o tecido mamário, dificultando para alguns exames de imagem, principalmente para a mamografia. Mas a gente vai se bater com as 3 modalidades que a gente precisa utilizar, que utiliza hoje em dia para detectar o câncer de mama, que é a mamografia, ultrassom e a ressonância. A figurinha ao lado é só para demonstrar a forma histológica que ele vai se apresentar. Células monomórficas, que geralmente estão se espalhando em fileira, que ele chama até um padrão pagetoide, no estroma mamário. Então, isso vai ser importante para o padrão de imagem também. Esse artigozinho que eu coloquei em cima foi porque eu fiz a aula baseada nele, num artigo do Radiographics, que ele resumia os padrões de imagem. Um artigo que foi de 2019, mas que ele foi ratificado esse ano de 2022, não mudou nada. Na mamografia, a gente vai ter uma sensibilidade variável de 57% a 81%. A apresentação mais comum vai ser uma massa irregular de margens espiculadas e muitas vezes mal definidas. Isso vai ser apresentado em 44% a 65% das vezes. Massas redondas e circunscritas vai ser um achado em 1 a 3% dos casos, um achado bem menor. Aqui a gente já vê uma mamografia. Uma coisa muito importante, a gente está vendo aqui a mamografia, uma massa isodensa e irregular na mamografia. Geralmente vai ser isodenso, na mesma densidade do parênquima fibroglandular, ou hipodenso, o que é pior ainda, que ainda pode confundir ali no meio aquelas areazinhas de gordura ali entremeada pelo parênquima fibroglandular. Quando a gente faz uma ampliação da lesão, a gente vê melhor a lesão nodular com margens espiculadas aí na figura da direita. Novamente, uma lesão com a mesma, de carcinoma lobular invasor com o mesmo padrão, uma lesão nodular irregular, e essa lesão correlacionada no ultrassom se apresenta como aquele câncer clássico, né, que a gente vê. A lesão nodular hipoecóica, com margens meio irregulares, talvez algumas espículas ali superiores, laterais, e uma sombra acústica posterior. Outra imagem de uma lesão nodular irregular, só que nesse caso a lesão, você vê que ela é um pouco maior, e ela parece ter um componente aqui na incidência de médio oblíquo lateral, um componente superior, como se fossem 2 lesões. A lesão está provocando também uma retração da papila, né, do CAP da paciente. No ultrassom, ao lado, a lesão da mesma forma, uma lesão espiculada, com sombra acústica posterior, e essa lesão vista no MIP aqui da ressonância, ficou muito bem vista, você conseguiu identificar o tamanho da lesão, né, um pouco maior, você consegue definir melhor na ressonância o tamanho, e demonstrando uma lesão acima, que era a segunda lesão, que você até vê que a imagem do MIP está bem correspondente com a imagem da mamografia. Sendo que aqui no MIP a gente consegue afirmar que a lesão se estende até a pele. Então, a retração não era só uma retração simples pura, ela invadia também o tecido da pele cutâneo, ali na seta embaixo, você vê que está realçando bem. Então, tinha invasão cutânea também.
Uma lesão, outra lesão, dessa vez aqui nessa mamografia, se demonstrando como uma área de assimetria mal delimitada na porção superior da mama direita, e essa mesma lesão foi para o ultrassom. No ultrassom a gente conseguiu, às vezes quando você tem mais de uma lesão confluente, ou se tiver um pouco mais distante, é um pouco difícil você definir todas as lesões, mas dá para definir pelo ultrassom. Nesse caso, só foi definido uma das lesões, a lesão índice, e quando você jogou na mamografia, na ressonância contrastada, você percebia que a lesão aparentemente está na união dos quadrantes superiores e se demonstrou como um realce regional heterogêneo. Você vê que uma área realça heterogeneamente, ela não é homogênea como uma massa. É bem típico da lesão também lobular, isso aí. A segunda manifestação mais comum na mamografia é a distorção arquitetural em cerca de 10 a 14% dos casos e a assimetria em 1 a 14% dos casos. É a terceira mais comum. Sendo muito variável a prevalência de microcalcificação, que a gente só vai encontrar em 0 a 24% dos casos. Essa questão da microcalcificações, muitas vezes, elas estão associadas a 2 fatores. Ou ao carcinoma lobular invasor com um tipo histológico pleomórfico com maior grau histológico, então você vê que são tumores que fazem a necrose e faz as microcalcificações, ou pela lesão coexistir com o carcinoma ductal in situ, que era o caso dessa imagem aí, você tinha a massa irregular, aquela assimetria focal ali embaixo, e mais em cima essas microcalcificações pleomórficas coexistindo na mesma mama. Ainda temos o fato de que achados benignos ou achados ausentes vão ocorrer em 8 a 16% dos casos de mamografia, que é um valor elevado para um exame de rastreamento, né? Que a gente não esperava. Um outro padrão seria eu já estou adiantando aqui. Na verdade, é o seguinte: isso aqui é a continuidade. Eu já estou adiantando aqui a lesão do ultrassom dessa lesão anterior, como massa heterogênea, contendo umas microcalcificações de permeio, e essa mesma lesão foi para a ressonância, você consegue delimitar melhor o tamanho da lesão como uma área nodular irregular na ressonância. No ultrassom, a gente vai ter um aumento da sensibilidade, que vai ser superior à mamografia de cerca de 68% a 98%. Ele vai ser melhor, teoricamente, para identificar multifocalidade e multicentralidade da lesão. É importante também o ultrassom para guiar, né, as biópsias. E a gente vai ter como um achado mais comum a massa hipoecóica de margens irregulares ou anguladas, com ecos internos heterogêneos, ou mesmo a massa hipoecóica de margens espiculadas e sombra acústica posterior, que é o achado que é mais comum para a gente ver, né? Observado em 54% a 61% dos casos. Outros achados que podem ser observados no ultrassom vai ser a massa lobulada e bem circunscrita, lesões não massas, que eu vou mostrar mais na frente, ou mesmo um ultrassom normal, né? Se as lesões foram muito pequenas ou uma mama muito densa, que a gente vai ter uma certa dificuldade. Eu estou mostrando aqui abaixo a figura, um nódulo de margens lobuladas, e ele é mais, vocês estão vendo ele mais arredondado, mais circunscrito, você consegue definir bem esse nódulo. Se você bater o olho no ultrassom no nódulo desse, você vai pensar diretamente num carcinoma ductal, invasor. Mas aí era uma apresentação de lobular invasivo. É uma forma menos comum de ser apresentado o carcinoma lobular invasor. O nódulo mais comum seria assim, caracterizado como um nódulo heterogêneo. Aí você até consegue definir, mal definido, as margens, mas bem heterogêneo, uns focos hipoecóicos e focos hiperecóicos de permeio. E esse aqui ao lado, essa figura ao lado, essa apresentação que, ao meu ver, é a mais difícil. E daí a importância, né, de você levar a mamografia para fazer ultrassom. Porque você pega a mamografia com uma área de assimetria focal, foi ampliado aí na imagem, na verdade, uma distorção arquitetural, desculpa, que foi ampliado aí na imagem,
E aí, quando você joga essa imagem, você vai ter uma lesão não massa no ultrassom. Essa lesão meio hiperecóica, com uma sombra posterior, se você rodar o transdutor por vários ângulos, você não vai conseguir definir nódulo nessa lesão. Você vai estar sempre vendo uma sombra e você vai ficar na dúvida se você está vendo uma lesão, aliás, uma morfologia normal, um achado anatômico normal da mama, ou se é uma lesão verdadeira. Se você correlacionar com o achado da mamografia, né? Você correlaciona olhando os pontos de referência, se tiver algum cisto próximo, se tiver tecido adiposo próximo, você consegue relacionar mais ou menos a distância da papila, aí vai te confirmar que realmente se trata de alguma coisa, ou se você jogar o Doppler, como apresentou aí, vascularização, e levar essa paciente para a biópsia, né? Um achado bem interessante que você pode achar no ultrassom é quando a lesão do carcinoma lobular, na verdade, são feitas várias lesões, essas lesões comprometem os ligamentos de Cooper, 2 ou mais ligamentos, então é feito essas ondinhas aí na periferia da mama, que é chamado de Golden Gate Sign, o sinal do portão dourado, né? Que você vê essas ondulações. Achei bem interessante esse sinal. O que acontece no ultrassom naquelas lesões não massa, e que pode acontecer aqui quando você está vendo essa lesão também, que faz esse sinal, é que mamas densas, você costuma ver umas áreas hipoecóicas que faz sombra, na verdade, quando você está passeando pelas estruturas normais da mama. Então, isso pode dificultar você a diferenciar uma lesão verdadeira, que precisa levar para biópsia, às vezes a gente demora fazendo ultrassom por isso. Ou se você está vendo uma estrutura normal e está vendo um chifre em cabeça de cavalo, né? Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem. Isso aí só a experiência e a repetição visual de você ver, encontrar, ver várias vezes a lesão com o resultado, com a contrapartida, né, do resultado anatomopatológico para você, é que você vai criando sua curva de aprendizado, porque fácil não é não. Eu acho extremamente difícil essas lesões no ultrassom. Aqui embaixo só um resumo desses achados do ultrassom. Aí tem a apresentação de um nódulo clássico hipoecóico, com o diâmetro anteroposterior maior que lateral, né, um nódulo alto, de margens anguladas. Aqui uma distorção ao lado, uma distorção arquitetural, demonstrando essas especulações na lateral da lesão. Embaixo a sombra acústica posterior, sem configurar um nódulo propriamente dito, e um nódulo no lado esquerdo da lesão. E a última imagem, vários nódulos, um do lado do outro, que daqui a pouco vocês vão ver na ressonância melhor caracterizado, devido à disseminação pargetoide que eu falei lá atrás, histopatológica desse tumor, a gente encontra, é comum encontrar na imagem, nódulos próximos, irregulares, que são ligados por septos. Na ressonância, esse tipo de lesão aqui do ultrassom vai ser visto com realce desses nódulos irregulares e realce de septos entre os nódulos. É bem interessante, porque muita gente ainda hoje tem dificuldade de descrever esse tipo de lesão na ressonância. Então, tem radiologista que ainda tem muita dificuldade com isso, porque você não sabe se descreve uma coisa só, se descreve os nódulos confluentes, se relata os septos, tem que saber descrever direitinho. Mas é uma aparência clássica. A ressonância ela vai entrar exatamente como um método complementar aos exames de mamografia e de ultrassom, na detecção e manejo, né, do carcinoma lobular invasivo. A sensibilidade é de 95%, parecido com o que foi achado no artigo de Wagner, é superior aos demais métodos, obviamente. Na ressonância, a gente vai ter menos taxa de falso negativo da lesão índice, que é muito comum, muito alta na mamografia, e a gente tem com a ressonância a confirmação de multifocalidade e multicentricidade da lesão. Então, é basicamente para descartar outros focos de lesões menores que não foram vistas nos demais métodos ou na mama contralateral. E é melhor para estimar também o tamanho exato da lesão, né, do tumor. Aí a gente tem aqui na primeira imagem uma lesão que era uma assimetria global, na verdade, na mamografia em cima, e aí você vê uma correspondência até boa na ressonância.
a lesão, um realce não nodular regional, né, nos quadrantes superiores. Na mama contralateral não havia lesão nenhuma. E na figura da direita, a gente vê uma coisa interessante, também importante na ressonância, que você vê um espessamento da CAP na mamografia, e quando você vai para a ressonância, você vê que esse espessamento não era só um edema. Na verdade, o espessamento está bem realçante, um realce meio um pouco heterogêneo, realçando até a papila, e isso é sinal de acometimento da região do CAP por tumor. A principal manifestação a gente vai ter como nódulo mesmo irregular, de margens espiculadas ou mal definidas, né? Vai ser 31% a 43% dos casos na ressonância. E os demais achados vai ser, primeiro, vão ser aquele padrão que eu falei, né? Dos nódulos, dos múltiplos pequenos nódulos interligados por septo, a distorção arquitetural, o realce heterogêneo, geralmente é um realce regional e heterogêneo, ou focal, e septos realçantes de contraste, junto de septos. Esses septos eu já expliquei lá atrás, que é o realce do estroma mamário entre uma lesão e outra. Na verdade, aquela disseminação no estroma do tumor que vai se apresentar como septos. Dá para ver um pouco nessa imagem da esquerda, entre esses dois nódulos irregulares tem uma certa septação, mas esses septos eles podem ser bem evidentes no exame de ressonância, na verdade. Na imagem aqui da direita, a gente já vai ter essas confluências de lesões. Tem umas 3 lesões aqui na imagem da direita. Essa parte onde vocês estão vendo o mapa azul, onde está vermelhinho, tudo é lesão, esses pontos de lesão na frente da mama. Então, eles são tudo interligados. É bem interessante esse padrão de imagem na ressonância, porque é um padrão que você vê basicamente no carcinoma lobular. Eu às vezes até ouso sugerir, mas não devemos fazer isso não, no laudo não, mas é que é um padrão bem típico. Ela vai demonstrar cerca de 32% dos pacientes com carcinoma lobular invasivo a presença de lesões adicionais na mama ipsilateral que não são vistas no ultrassom e na mamografia. E a ressonância ela é capaz, exclusivamente ela, de identificar 7% dos tumores em mama contralateral que não haviam sido identificados em nenhuma outra modalidade de exame, alterando assim o tratamento clínico em 50% das pacientes e até o tratamento cirúrgico em 28% das pacientes com carcinoma lobular invasivo. Uma coisa importante na ressonância, que a gente está acostumado a falar da curva de realce do carcinoma ductal, né, do carcinoma mais comum. A gente está acostumado a falar na curva de washout, que é a curva tipo 3. No carcinoma lobular invasivo, a gente vai ter um realce mais tardio, então a gente vai ter uma curva progressiva, uma curva tipo 1, que é uma curva de lesão benigna normalmente, mas não exclusivamente. O que isso implica? Houve uma época em que estava se falando muito na questão do... Ainda se fala, né? Em alguns lugares, tem pessoas que defendem bastante na imagem. O protocolo é curto, né? Que você faz 2 passagens de contraste, após o contraste. E aí, esse protocolo curto, ele pode dificultar a identificação de uma lesão, de um carcinoma lobular invasivo. Então, eu particularmente, eu prefiro fazer o protocolo estendido, eu faço 4 passagens, ainda faço uma quinta, não é passagem, ainda faço uma quinta sequência final, que é pegando todo o realce final. Então, eu prefiro pecar por excesso, porque eu tenho medo de perder carcinoma lobular, esse tipo de câncer na mama. Ou então, quando você faz quimioterapia, que tem neoadjuvante, também a gente precisa ter todas as passagens, porque a tendência é que o quimioterápico ou suma completamente com a lesão, ou se permanecer uma lesão, o realce seja mais tardio. Então, eu sempre peço para fazer completo. Mas o carcinoma lobular tem essa particularidade. Aqui ao lado, só para demonstrar, nas 3 modalidades de imagem, o carcinoma lobular se apresentando como assimetrias focais bilaterais nas mamas, na mamografia, com linfonodos acometidos, linfonodomegalias bem proeminentes, bilaterais. Esse mesmo achado com achado não massa no ultrassom, nas 3 imagens, e aqui à esquerda o linfonodo aumentado, né,
praticamente sem hilo, com o córtex bem aumentado. E na ressonância embaixo, extensos realces não nodulares bilaterais nas mamas, né? Era um carcinoma lobular multicêntrico, bilateral, com metástase para a axila. Aí, como discussão final, eu coloquei esse quadro aqui, só para suscitar perguntas mesmo e questionamentos. Qual seria o melhor método para a gente avaliar o carcinoma lobular? Será que a gente pode escolher? Ou como a gente pode aumentar essa sensibilidade dos métodos? Será que a gente pode mudar o rastreamento? Na verdade, não, né? Na verdade, o rastreamento é o mesmo. A gente vai começar com a mamografia, pode complementar com ultrassom ou com a ressonância. O que eu vejo, na minha humilde opinião, é que a mamografia a gente teve um acréscimo, uma melhora na detecção do carcinoma lobular, com o acréscimo da tomossíntese. Então, quando você tem a sequência 3D, você tem uma maior possibilidade de não perder a simetria focal e principalmente distorção arquitetural. Então, é o olhar atento para isso, porque o método é bom para isso. Ultrassom, a gente precisa de experiência, a meu ver, operador dependente, não adianta. Então, tem lesões extremamente difíceis no carcinoma lobular e achar lesão multicêntrica, multifocal é difícil no ultrassom, não é fácil, tem que ficar horas lá fazendo o exame, você sabe que tem uma fila de agenda para cumprir, tem gente batendo na sua porta que o paciente está reclamando que está demorando, mas você precisa ter muito cuidado quando você está avaliando seu ultrassom e não deixar passar aquelas lesões não massa, que para mim são as mais difíceis. Aí só a experiência e o olhar focado no momento do exame, a atenção. E a ressonância, que entra como um método que já foi discutido aqui várias vezes, que não é acessível a todo mundo, não, é um método caro, mas que eu coloco assim, tem que ter experiência. Alessandra, caiu o seu som? Ficou mudo, Alessandra. Pronto? Voltou. Pronto, Voltou. acho. Vocês viram essa discussão? Sim, você estava falando no final da experiência na ressonância. Isso, pronto. Então, eu acho que eu cliquei sem querer aqui. Então, a ressonância, a meu ver, seriam esses dois fatores, seria experiência e solicitação, lembrar de solicitar. Então, se é um local que você tem acesso, a paciente pode ter acesso ao exame, é o exame de maior sensibilidade na detecção, e é importante para você ver a questão de tumor multifocal e tumor na mama contralateral. Então, é só lembrar de pedir. Mas a gente tem as limitações que já foram ditas, como eu falei, mas eu sou confiante nos novos métodos, como a tomossíntese, principalmente. Eu acho que ele é muito bom para ver distorção arquitetural. E na ressonância, que a gente, graças a Deus, tem acesso no serviço. Viu? É isso. Referências e acabamos. Que show, Alessandra, que show. Muito feliz pela sua apresentação e pela apresentação do Wagner. De verdade, muito, muito, muito feliz. Muito a convicção de que vocês fizeram o que deveria ser feito mesmo. Alessandra, Wagner, parabéns a vocês. A gente está muito agradecido. Alguém já postou aí, alguém já no chat já escreveu agradecendo e parabenizando a apresentação do Wagner. Eu acho que foi muito boa. Foram duas apresentações com características diferentes, como deveria ser, mas eu acho que cada um fazendo brilhantemente o seu papel. Eu tenho alguns comentários, algumas observações para eu fazer, mas eu queria primeiro abrir, gente, para ver se tem alguém que queira fazer algum questionamento, alguma colocação, algum comentário. Tem alguém que queira falar? Boa noite, doutor Maurício, Ana Clara, falando. Primeiro, eu queria agradecer, né, pela Alessandra e pelo Wagner, foram realmente excelentes discussões. Eu acho que é sempre válido, porque, por mais que, né, lógico, comparado com um carcinoma ductal invasivo, acaba sendo bem menos frequente,
mas é muito frequente, né? Frente a todo o grande volume de câncer de mama que a gente tem, 10 a 15% todo mundo se depara com carcinoma lobular no seu consultório. E para a gente, oncologista, acaba realmente sendo um desafio. A gente pega aquelas lesões grandes, né? A gente sabe que os nossos dados, a gente tem muito mais volume de dado para o carcinoma ductal invasivo, mas que não dá para extrapolar, é uma histologia completamente diferente. Eu achei muito interessante quando o Wagner trouxe a parte sobre o Recurrence Score, sobre essas, né, assinaturas genéticas que a gente tem hoje em dia. A gente sabe que, assim, elas foram incluídas em número muito menor, os pacientes com carcinoma lobular invasivo. Eu lembro que na residência, recentemente, quando eu estava no ICESP ainda, a gente fez uma revisão sobre a assinatura genética e o papel dela no carcinoma lobular, e a gente conseguiu ver, assim, que isso, de fato, funcionava como uma ferramenta prognóstica, mas a gente não consegue, com ela, ainda ter segurança do papel da quimioterapia. E o percentual de recurso score alto risco acaba sendo muito menor no carcinoma lobular invasivo. Então, você fica meio na dúvida, assim, vou pedir uma assinatura genética que a gente sabe que tem um custo, né, que não é todo paciente que consegue arcar facilmente, talvez te ajude, te dê algum, né, indicador prognóstico, mas talvez também não resolva a nossa dúvida sobre fazer ou não fazer quimioterapia. Então, eu acho que é um assunto que vale a pena a gente se manter estudando e discutindo frequentemente, porque ainda tem muitas questões em aberto. E só outro detalhe que eu queria trazer, que não sobre necessariamente o carcinoma lobular invasivo, mas quando a gente falou também sobre o uso da quimioterapia nos pacientes com crise visceral, eu achei, teve um estudo muito interessante, não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque foi agora recente em San Antônio, a gente teve em San Antônio agora no último final de semana, e foi apresentado um estudo chamado Right Choice. Foi um estudo fase 2 que ele comparava justamente nos pacientes com crise visceral. São aqueles pacientes que têm um volume de doença metastático em órgãos, né, mais importante, levando inclusive a prejuízo da função desses órgãos. A gente fazer químio ou fazer hormonioterapia mais o ribociclib, que é o inibidor de ciclina. Porque a gente sempre teve essa tendência, né, de paciente com crise visceral, a taxa de resposta da químio é mais rápida, vamos fazer químio. E o que o Right Choice vem para mostrar para a gente, ainda é um estudo fase 2, mas é que com o inibidor de ciclina a gente tem uma taxa de resposta igualmente boa, e no estudo foi até maior do que com a químio, sobrevidas semelhantes. Então, isso respalda a gente para usar até nos pacientes com crise visceral, hormônio e inibidor de ciclina em primeira linha. E eu penso que para os pacientes com carcinoma lobular, isso vai ser muito interessante, porque a gente sabe que eles são um grupo de tumor mais quimioresistente, né? Eles tendem a ter um benefício maior com hormônio, talvez um benefício melhor com essa via do inibidor de ciclina. Então, o estudo incluía todos os subtipos, contanto que receptor hormonal positivo, mas eu acho que é um novo pensamento, eu acho que é uma nova via. Acho que eu, no consultório, hoje em dia, talvez pegando um paciente com carcinoma lobular invasivo, um volume de doença mais alto, pensaria em inibidor de ciclina e hormonioterapia, talvez, em primeira linha, mas acho que também esses casos são sempre bons a gente trazer para tumor board e discutir, né? Porque a gente sempre ganha e acho que a gente não tem resposta certa ainda. Mas acho que eram essas minhas considerações. Parabéns, foi excelente. Maravilha, Ana, show de bola. Esse estudo, então, não foi feito, esses resultados não são em lobular, né? É crise visceral. Fechou. Não, eram pacientes com câncer de mama, a histologia não era restrita, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Em primeira linha, com alto volume de doença visceral e em crise visceral. Então, entravam pacientes com disfunção orgânica. O que é muito interessante, porque esses pacientes muitas vezes não são incluídos, né, nos estudos. E aí mostrou-se que a taxa de resposta foi semelhante, com a tendência de benefício para hormônio inibidor de ciclina, e com os desfechos de sobrevida também semelhantes, também com uma tendência de benefício para hormônio inibidor de ciclina. Então, isso respalda a gente a começar, né? A gente já tendia a usar, porque via que a toxicidade era bem menor, a tolerância era bem melhor, mas naquele paciente em franca crise visceral ainda ficava um medo, né? Será que o inibidor de ciclina potencializa o efeito do hormônio, mas será que vai ser, né, consegue ter essa taxa de resposta tão rápida? E parece que sim.
Maravilha. Eu acho que é refazer conceito, né, Ana? Exato. Importante. E o lobular, especificamente o lobular, eu tenho alguma experiência no passado com lobular, e uma experiência muito confusa, porque realmente o oncologista clínico, de um modo geral, né, ele vê um tratamento de uma doença avançada lobular, e a gente viu que a gente, enquanto clínico, sabe, a gente, enquanto primeira porta para diagnóstico, então, às vezes, a gente come mosca, né, porque realmente é um câncer que ele não diz. Eu, particularmente, eu não considero o carcinoma lobular como câncer de mama, como o ductal. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. São cânceres que atingem a mama, mas são duas coisas completamente diferentes. E a gente, enquanto clínico, que está na porta de entrada, às vezes a gente passa realmente, porque realmente ele não tem uma manifestação massa, né? Ele não tem uma manifestação imagem, ele não tem uma manifestação clínica importante, e às vezes a gente fica quebrando a cabeça. Hoje, se fosse para eu emitir uma opinião sobre qual é o caso que eu penso no lobular, eu penso naquela paciente que me procura clinicamente, seria um achado de área de espessamento, não seria nódulo, não seria descarga papilar, seria área de espessamento, que na imagem apresenta-se como área de assimetria focal de densidade, somente isso. Se a gente ficar procurando lobular em nódulo, em micro também, sabe, Alessandra? Micro são microcalcificações que definitivamente não fazem parte do rol das microcalcificações suspeitas, pleomórficas típicas, agrupadas, segmentares. Não são, definitivamente não são. São muito doidas, uma interpretação muito doida, muito doida. Ele é muito doido mesmo. Na verdade, no artigo ele fala que quando você acha essas microcalcificações típicas aí, pleomórficas, agrupadas, geralmente está associada a um carcinoma ductal in situ, não ao carcinoma lobular, a um carcinoma ductal in situ associado ao lobular. Perfeito. Não é, definitivamente não é o lobular. O lobular, ele não diz... Não é o padrão de imagem mesmo. E esse padrão que você foi muito feliz, Alessandra, quando você começou a sua apresentação, falando de histologia, mostrando histologia e mostrando a foto típica, né, de uma lâmina com ductal, com lobular infiltrante, que seria aquela fileira indiana, né? Então, aquilo está abrindo, aquilo não está formando massa. Então, o raio da mamografia passa bonito, o ultrassom não gera sombra, não gera porcaria nenhuma. Então, isso para a gente são fatores complicadores para a gente. Então, infelizmente, a gente chega em algum número de lobular, quando a gente não acha o lobular por um achado de patologia, a gente chega tarde. Infelizmente, a gente chega tarde porque a gente não consegue. E tem umas coisas malucas. Por exemplo, eu tive uma paciente que eu perdi essa paciente. Essa paciente tem muitos anos atrás que eu operei, e ela gozada, ela tinha uma axila clinicamente negativa, imaginologicamente negativa, e ela tinha um carcinoma, a gente tinha detectado. Na época, a gente não fazia neoadjuvância, sabe? A neoadjuvância era exceção. Então, nós entramos na cirurgia e foi o primeiro caso que eu não consegui marcar linfonodo sentinela. Não tinha nada marcado. Eu entrei com o Tecnef, entrei com o azul, e quando cheguei lá, eu percebi alguns linfonodos muito pequenininhos, mas um pouquinho endurecidos, tudo na subjetividade, não marcou nenhum linfonodo. Eu saí tirando, congelei, deu positivo, então eu esvaziei isso, eu tirei 36 linfonodos, os 36 comprometidos. Essa paciente ela evoluiu muito mal, mais ou menos uns 3 meses depois, ela me fez isso, você falou, Alessandra, ela fez metástase para suprarrenal bilateral. Eu digo, eu não sabia nem que a gente tinha suprarrenal, gente. Quanto mais metástase de câncer para suprarrenal bilateral, isso não existe. Então, aquela imagenzinha safadinha na ressonância, que depois evoluiu muito rápido, ela evoluiu para óbito muito rapidamente. Eu tive um caso também de um lobular pleomórfico. Essa palavra me deixa muito nervoso, porque o pleomórfico, esse realmente, ele foge do controle, ele ignora tudo, ignora a quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, ignora tudo, ele destrói aquela mulher ali e acabou. Então, é uma patologia realmente especial. Claro, eu acho que você foi muito feliz, Clara, quando você disse. É bom a gente sempre estar fazendo essa revisão para ver se a gente aprende alguma coisa, porque a gente precisa aprender muito, a gente precisa aprender muita coisa. Quando a gente fala, o Wagner, ele comentou sobre a multifocalidade.
Mas bilateralidade, existem trabalhos clássicos que apresentam bilateralidade em torno de 30%, é muito grande o número. E você não está vendo, são biópsias às cegas, que a paciente tem uma lesão no quadrante superior externo de mama direita, você faz a biópsia no quadrante superior externo da mama esquerda e você descobre um lobular infiltrante. Está maluco, velho? Como é que você... Quer dizer, que segurança então você tem para o final daquela cirurgia dizer, doutor, como é que eu estou? Eu estou bem. Você não tem segurança nenhuma no lobular infiltrante, né? Então é uma coisa muito complexa. Eu queria ouvir a radioterapia. Eu estou aqui com a Gabi e estou aqui com a Lismara. Não estou vendo Lismara, não sei se ela já saiu. Eu acho que a Liz, ela precisou sair, que ela está de plantão lá na Clinrad, foi liberar um paciente. Estou com você, Gabi, você vai se lascar agora. E vocês sabem, radioterapeuticamente falando, tão pouco do lobular quanto a gente, Gabi? Vocês, enquanto se surpreendem com o lobular. O que a gente sabe é que, assim, a radioterapia, a gente segue os mesmos protocolos de um carcinoma invasivo, no especial, isso. Não tem nada diferente, apesar de um pior prognóstico, de possivelmente da bilateralidade, mas não, a gente não tende a pesar a mão, a fazer um campo mais extenso. O que a gente evita é a PBI, que seria a irradiação parcial da mama, que é um tipo de radioterapia que a gente faz normalmente em pacientes idosas, tumores iniciais, a gente tenta evitar, né? Mas, em termos de radioterapia, o que a gente sabe que é uma histologia que é radiosensível, sim, responde à rádio e que deve ser indicada. Maravilha. E vocês têm tido surpresas de pós-radioterapia, de recidivas que vocês não contavam com essa e no lobular de forma diferente da ductal? Não. Assim, pelo menos eu não peguei. Em termos de toxicidade, né, que muitas pessoas às vezes perguntam se é mais tóxico, como é que a paciente se comporta, também não tem diferença, a gente não observa nenhuma diferença, e a gente segue da mesma maneira como a gente trata os demais, né, o carcinoma invasivo. Eu tenho uma dúvida, Clarinha e Alessandra. Assim, na prática de vocês, Clara, eventualmente, se você pega um lobular, veio na biópsia, é mandatório fazer a ressonância, se possível, se factível? Alessandra, também, você se sente mais confortável? Como é que vocês fazem na rotina? Eu gosto de pedir. Eu gosto muito de usar a ressonância para... Eu acho que isso é um costume que a gente vem da mastologia lá do ICESP. A gente tinha um acesso à ressonância lá no ICESP e a gente, normalmente, para tumores um pouco maiores, acabava pedindo ressonância de mama. Então, depois da aula da Alessandra, eu acho que o lobular a Alessandra me corrija se eu estiver errada, mas é um tumor que é muito difícil da gente caracterizar, né, pela mamografia habitual, como a Alessandra mostrou. O ultrassom a gente consegue, às vezes, delimitar bem, mas pode perder aquele tumor que cresce de uma forma mais infiltrativa, menos bem delimitada, que na palpação, às vezes, para a gente é difícil. Então, eu gosto da ressonância até para a gente... É um tumor que é muito quimio-resistente, não tem boas respostas com quimioterapia, mas algumas vezes, alguns casos isolados, a gente ainda tenta fazer quimio-neo, não é o padrão, a maioria dos casos acaba indo para a cirurgia, mas se a gente faz mais ainda, eu acho que para conseguir comparar isso depois, porque, né, então, eu costumo pedir, eu gosto de pedir, não sei se estou fazendo errado, a Alessandra me corrija se eu estiver errada, mas eu costumo pedir, sim. Eu queria saber. Eu tô com um pouco de atraso aqui no meu na minha internet, que caiu agora. Mas eu concordo com o que você falou, é isso mesmo. A questão da imagem é essa mesmo que você falou. Eu acho que é um caso que realmente, Gabi, eu acho que a ressonância vai entrar muito para ajudar. Até porque o te ajuda não ajuda. Você costuma pedir também? Eu peço. E lobular eu sempre... mais confortável antes de colocar na mesa. Legal. A minha dúvida, eu queria perguntar a Alessandra, ou Wagner, se puderem nos ajudar, o grau do tumor
no lobular seria importante para a detecção dele na ressonância, a exemplo do ductal, Alessandra? O grau do tumor na ressonância. Na ressonância, acredito que não. Você acha que acredito que não. Não li nada sobre isso, não, Maurício. Mas no ductal tem que ter, né? Principalmente no incito, né? Se a gente tem um grau alto, né? Isso, a gente tem uma diferença de padrão de realce, de curva, nesse sentido. Mas no lobular eu não li nada sobre essa questão, não. Ele não diferenciava, não, os graus histológicos com os achados na imagem da ressonância, não. Show. Mas na mamografia. Show. Tá ótimo. Tem um ponto só que eu queria colocar mais, que é em relação à tomossíntese. A gente tem feito aí no hospital também, Alessandra, tomossíntese em 100% dos exames que são feitos e a gente, de vez em quando, se surpreende. Eu ainda não identifiquei nenhum caso de lobular baseado na tomossíntese, pelo menos não que chegou ao meu conhecimento. Mas é uma coisa interessante que a gente, de vez em quando, vê algumas lesões, inclusive em mamas que a gente julga, né, Alessandra, que a mamografia seria até autossuficiente, né, de você dizer, uma mama de baixa densidade, né, a gente consegue atravessar bem essa mama, então não vou nem pedir ultrassom, você mete a tomossíntese, de vez em quando a gente surpreende com uma imagenzinha. Um dia desse eu liberei uma tomossíntese com uma imagem descoberta medindo 1,8 centímetros de muito baixa densidade, só a tomossíntese me mostrou. Me parecia uma lesão bem delimitada, não suspeita a imagem. Mas eu imagino que isso no lobular deva fazer uma diferença muito grande se ela tiver algum grau de distorção de parênquima. Eu acredito que sim, realmente. O Maurício, sabe o que eu acho? Eu acho que a tomossíntese, a distorção arquitetural principalmente, ela é excelente para isso. E é péssimo essa distorção para você avaliar no ultrassom. Sim, concordo. E você consegue correlacionar pela ressonância essas imagens pequenas, pequena que eu estou falando, de distorção. Então, a chave seria fazer uma biópsia guiada ou por tomossíntese ou por ressonância nessas pacientes. Seria a chave, porque não adianta mandar no ultrassom, que vai ser muito difícil achar essas lesões, entendeu? Concordo, definitivamente concordo. Concordo, eu acho que o ultrassom eu acho muito, muito complicado, né? Muito difícil, concordo. Perfeito. Eu acho que era isso, gente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Talmai, Tainara. Essas broncas chegam pra gente mesmo, velho. Vocês têm que falar, viu? Boa noite, gente. Eu ia comentar justamente isso que a Alessandra falou, que dos casos recentes que eu vi de lobular, foi encontrado distorção arquitetural na tomossíntese mesmo. Na tomossíntese, na mamografia normal, você via uma imagenzinha, uma coisa que lhe chamava atenção, mas não dava para você caracterizar bem. E aí, quando você colocava na tomossíntese, você via aquela distorção arquitetural, né? E com a tomossíntese orientada para localização, no ultrassom era uma lesão não nodular, não tinha uma massa, tinha aquela lesão bem espalhada, como você mostrou, você gira de um lado, gira para o outro, ultrassom é aquela área feia da mama, e veio como um lobular. Então, o último caso de lobular foi exatamente assim que eu peguei. E seguimos a vida, né, Tainara? Quebrando a cabeça, né? Querendo ver tumor muito claro, né? A gente não consegue ver. Boa noite. Eu também peguei um caso recente, né, de lobular. Até eu discuti com o Dr. Maurício. Uma paciente também com o mesmo padrão, mamografia, uma assimetria, tinha no QSL da mama esquerda, a ultrassom também uma massa não nodular, difícil de ver, com uma sombra acústica posterior. Eu solicitei a ressonância, até agora ela não conseguiu fazer, mas ela era um T2, N0, paciente pré-menopausa, 47 anos, está em vigência de quimioterapia neoadjuvante, né? Aí vou contactá-la para ver se já teve resposta ou não. Tem mais ou menos um mês, acho que foi 2, 3 ciclos só, menos de um mês que ela iniciou a quimioterapia. Peguei uma paciente recente, assim. É um caso difícil mesmo, assim, o tumor era grande, e assim, esperava
o esperado é ela não responder a químio, né? Mas, assim, vamos ver. Eu acho, sabe, Thalmay, que esses casos de lobular infiltrante, a neoadjuvância, eu acho que se faz presente. Agora, a gente precisa... Eu acho que esse é o contato que a gente tem que falar com o oncologista clínico, não é mandar o paciente. Isso. É falar, sabe dizer, velho, pensa em hormonioterapia neoadjuvante, pensa. Porque, infelizmente, a quimio não funciona. Então, não é só fazer quimioterapia. Igualzado que o oncologista clínico, eu não estou falando de ninguém especificamente, mas o oncologista, ele raciocina muito em cima. É isso que a Clara falou, né? Quer dizer, a gente quer uma resposta rápida, e a resposta rápida é quimioterapia. Mas no lobular, não. No lobular, infelizmente, a gente tem que ter resposta mais lenta e é hormonioterapia, infelizmente. A gente não tem como. Eu acho que nesses casos a gente acaba fazendo mais pela angústia do oncologista do que, né, assim, tendo certeza que vai ter um benefício. Você pega uma paciente pré-menopausa com um tumor grande e aí você fala, gente, não, é aquela coisa, né? Assim, você não tem a certeza do benefício da químio, mas você dificilmente vai abrir mão com segurança da químio no pós-operatório. Então, você acaba pensando. Só que eu acho que a gente tem que suscitar essas dúvidas, a gente tem que abrir portas para estudos. Tem muito estudo de hormonioterapia neoadjuvante saindo interessante. Tem estudos de hormônio inibidor de ciclina neo também muito interessantes. E eu acho que tentar selecionar para essas pacientes, né? Porque nem todo mundo precisa de químio. A gente entrou acho que a gente na oncologia caminhou para um ponto onde foi otimizando-se a químio, né? E a gente chegou em protocolos muito bons e em alguns casos a gente realmente aumenta ainda nosso tratamento, a gente conversa sobre químio pós, a gente está falando sobre imuno, né, no triplo negativo, mas a gente também tem que pensar na contramão, né, no descalonar tratamento para quem não precisa. Tentar pesar na balança, achar o melhor paciente para o melhor tratamento, que nem sempre todo o tratamento vai ser o melhor para aquela paciente. Então, eu acho que eu sou muito a favor disso também, assim, a gente precisa conversar, né? Saber a paciente, saber tolerância, performance, comorbidade, tamanho do tumor, se para vocês se reduzisse um pouquinho, mudaria alguma coisa ou não, e aí talvez valha a pena tentar, ou não vai mudar nada, a paciente vai acabar indo para uma masté, para uma cirurgia grande, uma paciente com comorbidade, uma possível tolerância regular. Então, vamos priorizar a cirurgia, que é o mais importante, vamos ver como é que ela sai da cirurgia, para discutir depois químio. Então, eu acho que é conversando, entendendo melhor, estudando e esperando o que é que os novos estudos vão trazer para a gente de novidade aí, né? Tem muita coisa boa saindo também. Maravilha, Clara. Até porque, às vezes, o colega oncologista clínico, ele imagina também que o que a gente, enquanto cirurgião, quer é que ele resolva o mais rápido, o mais breve possível, né? E que devolva logo. E que a gente, como cirurgião, a gente não quer perder 6 meses, 8 meses esperando uma hormonioterapia, quer operar essa 3 meses, 4 meses depois, né? Então, às vezes, o cara está até dizendo, nesse caso, eu acho que é bom até de hormônio, mas eu não vou nem falar em hormônio, porque senão esse cara não vai achar que eu estou errado, enfim, por aí vai. Então, eu acho que a conversa é fundamental. E fica um tentando adivinhar a cabeça do outro, né? Exatamente. Se a gente parasse 5 minutinhos para conversar, era mais fácil. Acho que o lobular é igual à hormonioterapia neoadjuvante. Hormonioterapia neoadjuvante. Eu sou muito defensor disso. Eu acho que tem muito mais papel para a maioria dos casos. Sem dúvida. Assim, aquele tumor extremamente grande, uma paciente pré-menopausa, totalmente fit, você fica assim, mas sem embasado em nada, em medo, né? Em medo daquela recidiva. Mas eu acho que, com certeza, hormônio, inibidor de ciclina tem muito mais papel para o lobular. Eu tive uma vez um paciente, claro. Facilita para o oncologista, né, como já foi falado, a questão do diálogo com o mastro, né? Porque é um binômio que não se separa, né? A gente da mastologia com o oncologista clínico. Aí até o próprio oncologista pode estar na dúvida, pode ter vontade de fazer o hormônio e fica sem saber se o mastro o que é que ele vai achar. Então, se os dois estão alinhados e o mastro manifestou a experiência dele, o interesse de fazer a hormonioterapia, então já vai ter um ganho para a paciente, uma facilidade, uma segurança a mais, e é outro colega para dividir aquela escolha, né? Tem esse lado positivo também. E eu acho assim, se você tem a paciente na mão, né? Na pandemia a gente ganhou um pouquinho mais de mão forçada
com a hormonioterapia NEO, né? E a gente viu excelentes respostas. Então, se você tem um paciente na mão, o paciente vai passar com você, né? Daqui a 15 dias passa com um colega, uma semana depois passa com você de novo. Você não vai perder aquela paciente, né? Então, se está sendo bem avaliada, bem seguida, é aquela coisa. O tumor cresceu um pouquinho, você tá... Volta atrás também. A gente, no serviço particular, né? Assim, na nossa rede, a gente consegue fazer isso muito bem feito. É de uma realidade diferente, às vezes, do que a gente vê no SUS, que você atende aquela paciente, você vai reavaliar ela. Eu, dia de segunda, hoje, atendo lá no uso. Então, eu atendo uma paciente hoje, eu vou reavaliar ela daqui a 2 meses e meio, 3 meses. Eu não consigo pensar nisso lá, né? Mas no nosso serviço, no nosso contexto na clínica particular, você tem um contato próximo com um colega, você está reavaliando essa paciente frequentemente, então eu acho que super cabe, né? E a gente tem dado para isso hoje em dia, né? Maravilha. Perfeito. Meus queridos, algum comentário mais? Alguma pergunta mais? Não, né? Eu estou amando estar nessas reuniões com vocês, viu, gente? Eu acho que está sendo muito legal, acho que a gente está crescendo muito, está estreitando muito laços importantes de relacionamento profissional e eu acho que tem ganho muito desses nossos encontros. Muito obrigado a Wagner, muito obrigado a Alessandra, viu, pelo trabalho que eu dei para vocês. Muito obrigado pelo prazer que vocês nos deram com essa apresentação de vocês. Amei, de verdade. Então, gente, um grande beijo para vocês. Eu não sei se eu consigo fazer mais uma reunião esse ano, mas se não conseguir, a gente reprograma no começo do ano para a gente já ter novas reuniões, tá? Acho que isso aqui é uma coisa muito legal para a gente. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada. Boa noite.